Entre as diferentes culturas que ajudaram na formação da identidade brasileira está a africana. Os hábitos e crenças trazidos pelos escravos a partir do século XVI continuam influenciando até hoje diversas áreas da cultura nacional. Uma delas é a religião. Segundo o IBGE, em 2010, o número de seguidores de religiões afro-brasileiras cresceu 12,5% em relação ao último censo. Depois da Bahia, Pernambuco se destaca como o segundo estado do Nordeste a abrigar o maior número de praticantes. A primeira delas é aquilo que a gente, até a década de 80 e 90, chamava de Xangô, que é o equivalente ao candomblé da Bahia, que é aquele tipo de prática religiosa onde existe toda uma crença profunda nos orixás. A segunda forma de religiosidade também, que é muito importante, é a Umbanda. Né? A Umbanda é uma forma de religiosidade mais híbrida, né? Por quê? Porque ela traz elementos tanto da tradição africana quanto da tradição europeia, seja cristã, europeia cristã, como também do Oriente, como também das religiões indígenas. E a terceira forma de religiosidade que nós encontramos aqui é a Jurema, que é uma forma de religião que a princípio era apenas a religião indígena, mas que a partir do contato com as religiões negras, ela tem um certo hibridismo entre a prática indígena e a prática africana. O candomblé é a mais tradicional e popular das religiões afro-brasileiras. São mais de 3 milhões de seguidores em todo o mundo. Mãe Cláudia foi batizada como católica, conheceu o candomblé quando jovem e há mais de 30 anos se tornou Ialorixá, mais conhecido como Mãe de Santo. A Mãe de Santo faz o mesmo papel de qualquer sacerdote, é um pouco psicólogo, é um pouco confidente, é aquela pessoa que você tem que encontrar um porto seguro. Já a estudante Gisele Moraes nasceu em uma família umbandista. Minha mãe já participava, sempre ia nos encontros, já recebia também, tanto que ela já era uma médium muito boa, mas depois do meu nascimento ela se afastou mais, ficou mais cuidando de mim. Mas sempre nos eventos eu ia e sempre tinha contato por causa de outros membros da minha família que sempre pertenciam. Segundo a maior religião africana do país, a Umbanda é considerada uma religião brasileira por excelência. Ela é resultado da mistura de outras crenças do país. É uma religião mista, porque ela começa com elementos da afro, mas ela tem elementos indígenas, elementos kardecistas, elementos espíritas, e acaba ela sendo moldada bem a cara do Brasil mesmo, as religiões que passaram. Nascida no Nordeste, a Jurema Sagrada é a união das influências africanas e indígenas. Os escravos contribuíram com seu culto aos mortos e aos deuses na natureza. E os índios com o conhecimento dos pajés sobre os espíritos. O nosso sagrado ele é muito belo exatamente por isso. Por ele contemplar aquilo que Olorum, Zambi, ou Tupã, ou Mãe Tamaim, criaram nessa existência para todos nós. Né? São elementos, a gente convive com essa beleza. A nossa admiração, o nosso culto, a nossa louvação à natureza, ela corresponde exatamente a uma realidade terrena de que nós vivemos em um universo que se comunica com a gente. Essa tradição cultural é uma das essências da diversidade do brasileiro. No entanto, ainda no século XXI, o preconceito é mais comum do que se imagina. Como já desde pequena muitos da minha família receberam, então eu sempre tive a instrução de nunca contar. Não é assim, não é que você nega, mas não precisa contar, você omite. Como eu estudei no colégio adventista, então o negócio ficou um pouquinho mais pesado. Então toda vez que eles comentavam, falavam algo, eu sentia como o preconceito jorrando de todos os lados. Eu cheguei a ser quase agredido fisicamente, porque o cara lá do ônibus falou, o vendedor ambulante me abordando, disse assim, venha me tocar que um demônio não toca num filho de Deus. Me chamou de Illuminati do Satanás, de demônio, de praga, de treva, de todas essas coisas. Isso a gente escuta e convive com isso, com essa violência todos os dias. Mas de onde vem a intolerância religiosa? O preconceito, primeiramente, vem desse lugar desse negro, na sociedade brasileira, que é o lugar, primeiramente, como escravo, e depois, a partir dos finais do século XIX, com a libertação da escravidão, você tem o quê? São os marginalizados da sociedade. Primeiramente, essa questão, o lugar do negro. Segundo, a questão de que essas religiões, não é, elas entram em, digamos assim, elas não são religiões cristãs, na verdade. E a gente sabe que todo o contexto histórico da sociedade brasileira está diretamente ligado ao catolicismo. Muita gente simples
nas comunidades cristãs ainda demonizam, satanizam as religiões afro-brasileiras. E muitas lideranças também. A diversidade faz parte do brasileiro. É essencial que as pessoas entendam que a tolerância religiosa é uma ação necessária. Todo de luta, de reversão histórica, de reversão do pensamento, para que a gente consiga um dia alcançar um equilíbrio e uma paz social. Porque ninguém está errado. Todas as religiões estão certas, todo mundo tem o direito de buscar o seu direcionamento e quem é diferente não é errado, é só diferente.